Bom dia, gente. Mais um dia em nossas vidas e hoje nós vamos tecer alguns comentários sobre a questão do verdadeiro desapego. Desapego é uma palavra que a gente ouve muito, mas assim não tem noção da amplitude do verdadeiro desapego. À medida que nós encarnamos, a materialidade começa a passar, domina praticamente o nosso estado consciente, o nosso estado que se manifesta através do nosso mental. É muito importante aqui estabelecermos simploriamente 3 níveis de consciência, 3 níveis de ações. O nível mental, as sensações da alma e o eu superior. Esses 3 níveis só para que a gente não se perca no meio dos enunciados, né? O mundo espiritual é acessado pela posse de si. Quando eu começo a perceber que existe uma coisa muito superior do que aquela que eu estou vivenciando, alguns questionamentos brotam. Normalmente é a direção do comando do eu superior, mandando sugestões ou fazendo com que você perceba que existe uma coisa muito superior do que o mundo das ideias, o mundo dos pensamentos. A nossa mente. Então, aí começa a questão do desapego. Porque, ao contrário do mental, quando não disciplinado, que vagueia na periferia, onde predominam as ilusões e os apegos. O nosso mental, a frequência dele é sempre na periferia, nos pensamentos, nos atos. E normalmente ele vagueia nessa área de acontecimentos. Esse mental ele tem que ser educado, porque o mental, como já foi dito em outras vezes, como já falei várias vezes, o mental é que comanda, ele comanda o impulsível do nosso corpo, o animal, o que faz, a nossa sombra, a nossa força, ela é acionada pelo mental. Mas acima do mental estão os anseios da alma. A alma, ela procura fazer com que o mental entenda que aquilo não é um anseio dela. E no comando desses dois está o eu superior, que é o que controla toda a situação. Mas o eu superior, ele não tem força de agir no seu mental. Ele pode comandar, mas de uma maneira sutil. Então, à medida que nós vamos abrindo o nosso leque, conscientizando, ampliando a nossa conscientização, a gente facilita a participação do comando do eu superior. Quando nós começamos a ter o discernimento necessário para as nossas atitudes, nós facilitamos a vida da nossa alma, dos anseios da alma e o comando do nosso eu superior. Para ter acesso ao mundo espiritual, procure uma das melhores formas de ter acesso ao mundo espiritual é fazendo um tipo de relaxamento. Esse relaxamento espiritual, ele nada mais é do que você se desligar do mundo através da meditação. A meditação é o que melhor explica esse relaxamento. Você se senta, faz uma educação, um exercício respiratório de 3 minutos,
né? E você mentaliza a palavra Jesus e começa a se transportar para o alto. Isso que é esse relaxamento, eles falam de outra forma, mas é uma meditação. Se você consegue fazer meditação, é muito mais fácil. Uma meditação de 15 minutos. Meditação é você se libertar da vida material e sentir o seu verdadeiro eu, que ele plana acima. Assim você possibilita as forças superiores a interagir em você, né? Então, aqui numa maneira mais harmônica de falar, para ter acesso ao mundo espiritual, procure relaxar, largando e se desligando de tudo que aparecer no aparelho mental. As preocupações do dia a dia, as situações em que se envolveu, o trabalho, as obrigações, os relacionamentos e os fatos do mundo. Se o mental, lógico que você não... eu vou falar uma curiosidade, você só para de pensar quando você prende a respiração. Se você prender a respiração, você não consegue pensar em nada porque você está atento à sua respiração. Isso eu aprendi numa técnica de meditação. É muito interessante. Se você quiser parar de pensar, você prende a respiração, você para de pensar. Você não consegue pensar em nada. Você fica tão atento a esse foco que você não pensa. Agora, se o mental, nesse processo da busca da meditação, ele vai continuar insistindo, vai continuar pensando. Você não deve dar atenção para o mental. Deixa ele pensar. Os pensamentos estão acontecendo, mas você está se mantendo no alto. Haja com indiferença aos seus pensamentos. Evoque as forças espirituais. A respiração consciente ajuda bastante. Pense e sinta a palavra paz. Então, nesse processo de meditação, existem algumas palavras-chave que quando a gente sente elas, você começa a entrar em um estágio mais elevado. Por exemplo, se eu passo por um processo de relaxamento e eu falo Jesus, 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 aí você vai diminuindo o tom, você vai como que mentalizando Jesus em sua mente. Outra palavra pode ser paz, 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 paz. Aí você vai harmonizando com a paz. Esse estágio, a gente percebe que está no mundo espiritual pela sensação. Você vê, o aparelho mental, ele vive de pensamentos, raciocínio, explicar o que é. Você percebe que está no mundo espiritual porque você não pensa, não fica focando em nada, você sente. Você tem a sensação de que está em um outro nível, né? Enquanto o aparelho mental pensa, o espiritual sente. É uma sensação de amplitude, de liberdade, de harmonia, de interagir com uma coisa muito maior. Essa sensação, ela te proporciona um entendimento de você perceber realmente quem você é. Nós somos muito mais do que isso que nós pensamos. O pensamento, ele é foco, ele é direção, ele é concentração, ele é raciocínio. Nós somos muito, muito superior a isso. Nossa alma, ela sabe que nós somos fonte, a fonte da vida. Então a fonte, ela participa da criação. Mas o pensamento, ele quer saber por quê, o que é, para onde ele vai, de onde ele veio. Ou seja, ele está preso em questionamentos. Ele não sabe que ele é divino. Olha que coisa interessante.
A alma, ela respeita o grau de percepção da estrutura do mental. A alma, ela respeita, ela vai, quando você consegue entrar nesse estado harmonioso, você começa a realmente sentir alguma coisa do que a alma é. Então a alma, ela só se revela à medida que o aparelho mental permite. Ao se ver com os olhos mentais, o corpo diz: eu sou uma pessoa, eu sou uma planta, eu sou uma pedra, eu sou um planeta. É tudo o que a mente sabe a respeito de si. Ele não sabe de outra coisa. Essa é a função do aparelho mental. Mas o nosso mental, a princípio, não sabe que é fonte. Nós vamos descobrindo isso paulatinamente. Como vimos, é preciso o contraste, ou seja, quando eu tenho a sensação, eu começo a perceber um contraste muito grande entre o que eu acho que eu sou e o que eu sou. Jesus, ele falava com muita clareza. Ele falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só através de mim se chega ao Pai. Porque Jesus, ele sabia que ele era a essência do Pai, que Pai estava nele, manifestando-se. Então, eu sou o caminho. Jesus era muito claro quando falava isso. Portanto, você não é o que pensa que é. O que você pensa que é um estado mental. Não é você. Muito interessante, né? Você, nós vamos começar a entrar naquilo que é o seu ser uno. Você é somente o aprendizado, a faculdade desenvolvida, a virtude estabelecida com as experiências vividas. Não se limite pelas aparências. Você é alma ilimitada, detentora de toda a sabedoria divina. Porém, para expressar essa sabedoria, a alma vai respeitar o grau de permissão que o seu aparelho mental impõe. Lembrem que eu falei, quem controla o nosso corpo, quem controla as nossas atitudes, é o nosso mental. Para isso que nós estamos aqui aprendendo a educar o mental. Pelo nosso processo de conscientização, a gente começa a interferir e fazendo com que o mental se interesse para que o grau de percepção dele aumente. Mas tudo é feito através do mental. Todo caos, todo sofrimento, ele resulta do esquecimento que nós somos uno. Nós somos a fonte divina, né? Todo mal provém basicamente daquilo que fazemos contra nós. Assim sendo, seja lá a situação que for, fique sempre do seu lado. Não se julgue, não se culpe, não se critique, não se desmereça. Em vez disso, cultue a si com convicção e a premissa de que tudo o que fez, faz, foi ou é pura perfeição, pois você é a fonte, representada pela alma que é perfeita. Então, dispense, né, seu eu para o mundo. Lembra, nós estamos num outro patamar. Então, dispense o seu eu para o mundo atrás de apoio, atrás de aplauso, atrás de consideração, do ter que ser como alguém, a normalidade. Você sabe que essas situações,
fulano de tal é normal. O que é normal? Nós não temos nem noção do que é normal. Existem encarnados no nosso planeta Terra 7 bilhões de pessoas, cada uma com sua individualidade. Então, quando nós começamos a trabalhar na normalidade, nós estamos saindo do nosso eu e querendo ser igual a uma pessoa que a gente acha normal. E o que é normal? Muito complexo essa situação. Então, para relembrar que você é fonte, você tem que falar essas coisas para você. Eu não sou o que faço. Eu não sou o que fiz, o que aprendi, o que experimentei, o que passei. O passado é pura ilusão. Toda causa está em mim. Eu sou fonte universal. O que os outros pensam de mim só interessa a eles. Tudo que fiz, tudo que faço, tudo que farei é pura perfeição, pois sou a expressão divina. Quando você começa a entrar nesse foco, o aparelho mental, você vai perceber que o aparelho mental ele precisa ser educado, disciplinado. Ele o aparelho mental, ele é um aspecto da nossa sombra. A nossa sombra são as ações puramente animais. Elas fazem, elas acontecem. Ela é a manifestação, né? E a única forma de dominar essa força que é a que nos impulsiona é a conscientização. Porque a conscientização, ela facilita a intromissão do eu superior, o comando geral. Porque você fala, mas se o comando geral pode fazer isso, por que ele já não faz? O comando geral tem a eternidade para esperar você aprender. Ele não costuma se intrometer nas suas decisões. A decisão é mental. Mas a consequência da decisão, ela é direta e certa. Então, quando você toma uma decisão errada, que você faz uma coisa errada, que você se prejudica, automaticamente o seu mental aprende a duras penas e com muita dor que aquilo foi errado. Então, o eu superior, ele não tem pressa. Agora, você que está objetivando um crescimento, observando que existe uma coisa muito mais ampla do que você imagina, você começa a ter o discernimento. O que é discernimento? Discernimento é aquela percepção de uma coisa que você não percebia antes. Se vocês quiserem fazer uma experiência muito interessante, pega qualquer livro, Fonte Viva, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer livro de edificação. Você abre uma página aleatória e você vai ler aquele tema. Você lê aquele tema. Daqui a um mês você lê aquele tema. Você vai ver que o seu discernimento vai aumentar. Vai ter coisas ali que você não pensava, não sabia. Daqui a um ano você vai ler aquele mesmo trecho, vai ter 2 coisas, 3 coisas a mais do que você não sabia. Daqui a 10 anos você vai ver o tanto que você não viu, aquilo que tinha para mostrar para você naquele texto. Isso é o discernimento. Nós passamos a entender, a ter uma percepção maior do mesmo enunciado. Seu mental não é um problema. É muito importante a gente falar isso. A falar assim, mas então se o meu mental dá tanto trabalho, o seu mental não é um problema. Ele é a causa principal do seu crescimento. É através dele que você vai crescer. A gente tem que entenda isso bem claro. O problema está em como você o educa.
Por isso, qual que é o maior objetivo nosso quando estamos encarnados? É a ampliar a nossa consciência. Ampliar a nossa consciência é educar o mental. É através do eu consciente, fazer o mental entender que é por esse caminho e não por aquele, porque o mental vai. Agora a direção você que tem que dar. Que aí ele vai passando a entender aquilo que você quer. O nosso mental, ele é a manifestação do que somos. Então ele só faz aquilo que você ensinou para ele fazer. Não é interessante esse aspecto? Já imaginou um inferno que se torna a vida de uma pessoa ciumenta, que não possui controle mental? É assim com todos os nossos aspectos. Aprender a controlar o mental não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não precisa fazer cursos de séculos de meditação. Só precisa de boa vontade e de disciplina. Comece a falar: eu comando meu mental. Meu aparelho mental me obedece. Eu não aceito pensamentos que não estejam de acordo com os anseios da minha alma. Com essas colocações, você vai direcionando o seu mental a percepções maiores, a busca mais interessante, né? O mental, ele não é dono da situação, já falei isso, mas é sempre bom a gente falar. O eu consciente é que comanda e tem que dar-lhes as ordens. Ampliar o nosso consciente. Dessa forma, nós começamos a chegar na questão do verdadeiro desapego. O verdadeiro desapego, ele se dá entre o mental inferior e o mental superior. Olha só, aquele mental que direciona a nossa vida, ele pode se colocar de uma forma superior. Então, nesse ambiente cósmico existe o mental inferior e o mental superior, que também é graduado até o mental onde vibram as ondas, as frequências da alma, o eu superior e, em consequência, o espírito uno. Ou seja, nessas zonas existem várias frequências. O aparelho mental pode sintonizar com as frequências através do comando do eu consciente. Aí vem o que eu acho que é mais interessante. Quando você ensina o aparelho mental, que é a sua sombra, a sombra do centro, falando com ela, eu não quero mais isso, o aparelho mental vai abandonando essas frequências e assumindo outras que você propuser, o comando do eu. E tem-se nova experiência. No mental, quando eu estou situado no mental inferior, eu estou situado no mental da coletividade, do comum. Tudo que vale é o pensamento, é a ideia. Ou seja, eu estou focado na ilusão. Quando eu estou focado no mental superior, o pensamento e as ideias não contam nada. O que vale é o sentir, é o estar, é a sensação. Já falei várias vezes e falo. Quando Jesus falava, minha paz eu vos deixo, aquela paz que ele falava é o sentir interior. Aquela paz, aquela harmonia, dono de si, uno com Deus. Não é possível fazer com que o nosso mental deixe de funcionar. Porém, nós podemos controlá-lo e alterar sua frequência. Então, quando eu estou focado no meu sentir, porque eu posso estar diariamente focado no meu sentir, basta querer. Quando eu estou focado no meu sentir, eu entro numa frequência que é captado por entidades superiores.
Quando você faz esse relaxamento e essa concentração em casa, você sente abundantemente essa sensação. A espiritualidade superior, as entidades desencarnadas que ressoam em dimensões superiores, percebendo que a pessoa está à frente da coletividade, passam a investir cada vez mais nela. Existem hoje ambientes mais elevados que estão ocupados por espíritos ascensionados, que eles têm aparelhos que captam o seu estado mental. E à medida que eles percebem aonde você está focado, os seus horizontes, esses aparelhos possibilitam a abertura de horizontes numa faixa superior. E você aprende, você vai conseguindo a ter muito mais absorção e esse sentimento que te invade de paz, de compreensão. E você, como diz o outro, você frequenta na atitude praticamente do Zen. Ou seja, as suas atitudes são pauladas, são harmonizadas, são tranquilas, não te dando espaço para explosões, para manifestações de ira, de impulsos violentos, consequentemente harmonizando e equilibrando o seu corpo, porque o nosso corpo sente todas as explosões que o nosso mental proporciona. Por exemplo, a alegria é a sintonia da frequência da alma. O desânimo e a tristeza são decorrentes de pensamentos, ideias características do mental inferior, onde abundam as ilusões. Então a pegada é a pessoa que está dominada pelo senso comum, pela mente coletiva, pelo mental inferior. Nós sempre tínhamos a ideia de que o apego era com coisas. Por isso que eu falei no início da nossa conversa de hoje sobre o verdadeiro desapego. O verdadeiro desapego é o desapegar do senso comum. É você estar funcionando em outro nível. Tudo são ideias, pensamentos. Mesmo você. Se perguntarem quem é você, você vai dizer um monte de pensamentos a seu respeito. Porque faço isso, eu nasci de tal família, eu estudo ali, meu trabalho é esse, eu desenvolvi isso, tal, tal. Você acha que tem um elo com o que faz, com o que foi, com a família, com o trabalho. Isso é tudo ilusão, você é muito maior do que isso. Se te mostrarem uma foto sua de 2 encarnações passadas, falando que esse era seu pai, sua mãe, o que você fazia. Você falou, gente, mas eu estou muito além disso. O que é isso aí? Não tem nada a ver comigo. Então você é a essência. É o que sobra. Você não é nada do que pensa que é. Como pode alguém que é a expressão do uno, porquanto infinita, se confinar em uma ideia, numa imagem mental, de um momento de uma vida? Toda autodefinição é falsa. Quem quer se expandir, o que é o anseio da alma, acompanha a expansão do universo. Não pode ser definido. Muito interessante, né? O aparelho mental, o pensamento, ele trabalha com hipóteses e suposições. Você é a experiência que despertou em você, o aprendizado, o conhecimento, a faculdade desenvolvida, a virtude estabelecida. Isso vai ficar com você para sempre. Todo caminho é caminho, mas todo caminho passa necessariamente pelo desapego. Aí vem a importância desse assunto, né? Então, você tem que passar a
a sentir e falar: eu não sou nada do que eu penso ser. Eu sou o que sinto a cada momento. Eu não sou o que faço. O ontem e o amanhã não são mais do que simples ideias que de nada valem. Eis o maior desapego, o da ideia do que você foi ou será. Então, com isso você consegue a solidez da paz, da harmonia, a solidez da mansidão, da serenidade. Só é possível mediante o desapego do mental inferior e de suas consequentes aflições. Era isso que eu tinha que falar sobre o desapego, a gente funcionar num outro padrão e fazer da força do eu mental um dispositivo tal capaz de te levar a esses ambientes, dirigindo com harmonia, entusiasmando o eu mental. É assim que nós vamos conseguir ficar momentos mais amplos no mental superior. Obrigado a vocês e que Deus abençoe vocês.